nossas vidas. Mais de uma coisa eu tirei uma certeza essa semana. Eu precisava estar aqui essa noite. Eu precisava estar aqui justamente hoje. E para muitas pessoas, algumas pessoas já sabem o porquê que eu estou aqui essa noite, né? Para quem não sabe, vai saber hoje. Mas são mistérios, né? Nem tudo nós entendemos. As coisas acontecem, a gente ora, nós jejuamos, nós entregamos ao Senhor. Mas o coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Amém? Eu queria colocar logo o tema. O tema é gerando os planos de Deus. Às vezes você vê uma mulher gestante, aí seu homem, aí diz, meu Deus, como é que eu vou gerar? Eu queria já perguntar algo para você. Você sabe quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Muitas vezes nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus. Passa um mês, passam 2 meses, passa o primeiro ano, as dificuldades acontecem, muitas pedras no meio do caminho. E você vai conseguindo, você vai perseverando. E passa 2 anos, 3 anos. E por incrível que pareça, ainda existem muitas pessoas que não sabem quais são os planos que Deus tem para a vida delas. Mas meu irmão e minha irmã, você pode até não saber qual é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Você pode até achar que você não é merecedor para que Deus tenha um plano exclusivo para a sua vida. Porque apesar de o reino de Deus ser um reino coletivo, mas o Senhor, Ele se importa com a nossa individualidade. E Ele tem sim um plano que é para a minha vida, e Ele tem um plano que é para a sua vida. Amém? E eu queria deixar isso bem fixado no seu coração. E eu queria que com fé você dissesse assim: Deus tem planos e projetos para a minha vida. Mais uma vez diga assim: Deus tem planos e projetos para a minha vida. Você disse as 2 vezes sem fé. Agora com fé, diga: Deus tem planos e projetos para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Agora você botou para fora o cuscuz que você comeu hoje. Parece que você estava com fome. E diante disso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Aleluia, pastor. Acharam? Eu queria que você visse o versículo 2, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava,
Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pode parar aqui. Fiquei rouco. Meus irmãos, eu sei que você conhece essa história, de frente para trás, de trás para frente, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E esse capítulo 1 de 1 Samuel, ele vai falar sobre um sonho, ele vai falar sobre um milagre, sobre como nós devemos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, para podermos gerar os planos dele. Eu vou repetir: nós devemos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, para podermos gerar os planos dele para as nossas vidas. Amém? Nós devemos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, para podermos gerar os planos dele na nossa vida. E como nós lemos, Eucana, ele tinha 2 esposas. Uma esposa gerava, mas a outra esposa era estéril. Uma esposa estava realizada e a outra estava frustrada. Aos olhos da sociedade, uma era bem vista, mas a outra era mal vista, era tida como amaldiçoada. E todos nós, meus irmãos, nós temos sonhos, nós temos metas. Para os mais organizados, eles fazem as suas planilhas e colocam suas metas a curto prazo, suas metas a médio prazo, metas a longo prazo. Existe alguém organizado aqui? Ou você vive dia após dia? Hoje é domingo, amanhã é segunda. Os crentes são sinceros. Mas é importante nós termos uma vida pautada em metas. E certa vez, meu irmão, eu estava lá na capital chamada Assaré. E quando eu estava lá em Assaré, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu ainda não era casado com a pastora Andresa. Eu estava na casa de um amigo e lá estava uma irmã. E nós começamos a conversar e ela disse assim: Júnior, lá eu sou conhecido como Júnior. Juninho. Meu pai, quando me chamava, dizia assim: Juninho, meu filho. E aí ela disse assim: Júnior, eu não tenho sonhos. Eu disse: minha irmã, como assim? Como é que você não tem sonhos? Porque por mais que você tenha um sonho pequeno, um sonho tímido, mas é um sonho. E ela disse para mim que não tinha mais sonhos. Ela disse: eu não consigo mais sonhar. E eu conheci a história daquela irmã, pelo menos uma boa parte da história dela. E eu sabia que ela já tinha passado por um casamento falido. Eu sabia que ela já tinha passado por muitos traumas, por muitas frustrações. Ela não teve filhos. E talvez a sua história seja mais ou menos como a história dessa irmã. Talvez você já tenha tido tantas frustrações na sua vida, e ela tinha mais um sofrimento na sua vida, que era estar sofrendo porque a sociedade ficava cobrando isso dela. Olha, você já está chegando em uma certa idade, você precisa casar novamente, você precisa ter filhos. Isso acabava prejudicando muito a saúde emocional dela. E eu sei que todos nós temos histórias de vida diferentes.
Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Vamos dizer que nós temos 150 pessoas, são 150 histórias diferentes. Talvez a sua história possa coincidir em um ponto e em outro com alguém que está aqui essa noite. Mas se eu desse a oportunidade para cada um de vocês falar um pouco sobre a sua história de vida, talvez com algumas histórias nós tivéssemos uma injeção de fé. Talvez outras nos deixassem para baixo. E talvez se cada um de vocês começasse a falar a sua história, daqui a pouco ia ter uma competição para ver quem tem a história mais desgraçada. Meu irmão, tem gente que compete para ver quem é que tem a história pior. Você chega para a pessoa e diz assim: rapaz, aconteceu isso na minha vida. Você não sabe o que aconteceu na minha. Minha irmã, um irmão meu morreu. Morreu foi 2 de uma vez comigo. Tem gente que fica competindo, assim, não, a minha história é pior. A minha história é pior. Tem gente que parece, meu irmão, um jornal policial. Você liga a rádio, meu sogro é quem escuta a rádio todo dia. A primeira coisa que eu e você muitas vezes fazemos quando nós acordamos é pegar o celular. E meu sogro é o rádio. E ele pega o rádio, ele já liga. 5 e pouco da manhã ele já está com o rádio ligado. Morreu 3. Olha, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Eu concordo com aquele comediante Zelezinho, que ele disse uma vez que funciona dessa forma em um jornal policial. Já morreu 10. Aí ele pega, tem 3 oportunidades para ele apresentar o jornal. Aí ele divide a morte por 3. Aí 6 da manhã ele diz, morreu 3. Meio-dia ele diz, morreu mais 3. Quando for 8 horas da noite ele diz, morreu mais 4. Hoje o total foram de 10 mortes. E tem gente, meu irmão, que só chega perto de mim e de você para trazer má notícia. Tem gente que só abre a boca para falar desgraça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fomos chamados para trazer más notícias, mas nós somos chamados para trazer as boas novas de Jesus. Aleluia! Você tem que mudar, meu irmão, essa forma como você vive. Pare de ficar trazendo só notícias ruins e comece a falar do amor de Jesus, sobre o que o Senhor já fez na sua vida, na vida dos seus familiares. Mas tem gente que acorda e dorme só falando coisa ruim. É um repórter perdido. Podia estar na rua contando 3 batidas de bicicleta, porque não tem uma notícia boa. Há muito tempo que eu deixei de assistir jornal, principalmente pela manhã. Eu vejo as notícias principais. Quando eu vejo morte, eu já pulo logo, porque aquilo começa a mexer com a gente durante o dia. É para você se encher da presença de Deus, da palavra do Senhor pela manhã. Pegue a sua Bíblia, ore, entoe louvores ao Senhor. Aí você começa o seu dia já com 10 pessoas morrendo. Não tem como um dia desse ser bom. Aí você pode dizer assim, ah pastor, mas você não sabe a minha história. Meu irmão, o que falta nas nossas vidas é nós lermos a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor diz lá em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia! Hoje Deus fala para você. Não ache que a palavra de hoje é para o irmão que está do seu lado, ou uma pessoa que era para ter vindo e não veio, não. Essa palavra é para mim e para você. E a palavra que o Senhor quer deixar para você é assim: filho, filha, está na hora de você gerar os planos que eu tenho para a sua vida.
E o que é que tem impedido, meu irmão, você de gerar os planos do Senhor? Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que estão gerando, que estão fluindo, que estão rompendo. Às vezes você pode estar até como Ana, porque infelizmente tem pessoas até mesmo dentro da igreja, que está fluindo, que está rompendo, aí vê uma pessoa que está mais ou menos e ainda chega e diz assim: mulher, o que é que tem na tua vida que tu não sai do canto? Mulher, vai fazer 10 anos que tu está na igreja e tu só senta e sai e não faz nada para Deus. Tu pensa que o evangelho é só assim, é, mulher? O evangelho é muito mais do que isso. E talvez até você mesmo tenha esse sentimento dentro de você. Recentemente nós tivemos as consagrações a diáconos aqui da igreja, dos novos diáconos. E talvez você já está aqui na igreja, já esteja na igreja há muito mais tempo de algumas pessoas que foram consagrados diáconos. E você pode até estar se perguntando: Senhor, e eu? Por que fulano sim e eu não? Senhor, o que é que acontece na minha vida? Porque as pessoas estão rompendo, estão fluindo, mas eu não consigo fluir em Ti. Mas chegou a hora de você se levantar, assim como Ana se levantou, e mesmo com a alma sofrida, mesmo com a alma abatida, você orar ao Senhor. Meu irmão, Ana saiu, ela já não aguentava mais o que ela estava sofrendo. E ela se levantou e ela foi correndo para a porta do templo, e ela se ajoelhou e começou a orar ao Senhor. E talvez você esteja tão sofrido ao ponto de você não conseguir nem balbuciar palavras. Mas deixa eu te dizer, existe o Espírito Santo de Deus, que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis em nosso favor, quando nós não conseguimos nem falar nada. Meu irmão, nosso Deus, Ele sonda o interior do nosso coração. E se você não tiver nada para falar, se a sua conversa com o Senhor for somente as suas lágrimas, chorem na presença dEle. Porque Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe o que você está sofrendo. Mas para você gerar os planos que o Senhor tem para a sua vida, esse é o primeiro passo, a oração. Jamais saia, meu irmão e minha irmã, da posição de um homem e de uma mulher de oração. Não precisa de nenhuma formalidade, só precisa de intimidade. Meu irmão, o poder da oração é tão sobrenatural, que Elias orou para chover e choveu. Elias orou para parar de chover e choveu, e parou de chover. Josué orou 7 vezes ao redor dos muros de Jericó, e as muralhas caíram ao chão. Paulo e Silas oraram e o terremoto veio, e cadeias foram quebradas, tudo pelo poder da oração. É isso que falta, meu irmão, muitas vezes nas nossas vidas. E não há outra forma de você gerar os planos e projetos que o Senhor tem para a sua vida, se não for através da oração. Sabe, hoje nós vemos uma geração que ela tem se transformado em uma geração fria, uma geração que não ora mais, uma geração que só procura moveres, só quer vir para um culto quando um culto é um culto profético. Mas o relacionamento com Deus, meu irmão, é muito mais profundo do que uma profecia que você possa receber aqui na casa do Senhor. A sua salvação não depende de uma profecia. A sua salvação depende do seu relacionamento com o Senhor. E não há como, meu irmão, nós sabermos sem nós termos intimidade. Meu irmão, Jesus, Ele orou, e a filha de Jairo ressuscitou. Jesus orou e o cego Bartimeu voltou a enxergar. Jesus orou
E tantas coisas e tantos milagres aconteceram através do poder da oração. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João 14, 13 e 14: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí você começa a pedir, e pede, e as coisas não acontecem. Aí lá em Tiago 4,3 está dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Muitas vezes, meu irmão, você ora, você quer que as bênçãos venham sobre a sua vida, mas essas bênçãos, elas só servem para o seu próprio eu. Tudo que você pede é só para você e para mais ninguém. Mas quando o Senhor derrama uma bênção sobre a sua vida, é porque Ele quer abençoar outros através da sua vida. Jamais pense que algo que você pediu ao Senhor e que Ele deu a você através da sua graça é somente para você. Não, meu irmão. É porque nós devemos abençoar outras pessoas também. E assim eu queria iniciar o segundo ponto. Porque depois de você orar, você precisa sacrificar as suas vontades e alinhar os seus planos com os planos do Senhor. Por muito tempo Ana sofreu sem gerar filhos. Por muito tempo ela sofreu perseguições de Penina. E não resta dúvidas que Ana, ela orava ao Senhor: Senhor, acaba com esse sofrimento da minha vida. Eu não estou mais aguentando, Senhor. Por que é que ela está gerando filhos e eu não? Eu sei, Senhor, que o meu esposo me ama, mas eu queria dar filhos a ele. Mas meu irmão, Ana orava ao Senhor e pedia filhos somente para acabar com o sofrimento que ela estava passando. Mas quando ela decidiu alinhar os sonhos dela com os sonhos de Deus e entregar o seu fruto para o Senhor, ela recebeu não só um filho, mas um profeta que fez toda a diferença na sua geração. Ela recebeu um filho, ela disse: Senhor, eu entrego esse filho nas suas mãos. O cabelo dele não será cortado, a sua barba não será feita, ele será um nazireu para o Senhor. E Deus entregou um profeta para ela. Mas meu irmão, sempre que Deus faz algo para você, pode prestar atenção que Ele faz ainda algo a mais. Porque Ana pediu um filho, mas o Senhor ainda deu mais 5. Talvez o seu sonho seja de ser um pai, seja de ser uma mãe, e você está pedindo um filho. E você já está casado faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está tentando, já fizeram os exames. Talvez esteja tudo normal, mas você não está engravidando. E aí você ora e você diz assim: Senhor, eu não quero mais viver o meu sonho, eu quero viver os teus sonhos. E o Senhor te dá um filho, te dá 2, te dá 3, daqui a pouco dá um time de futebol. Mas meu irmão, sabe o que é que fala lá em Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Quando nós entregamos tudo ao Senhor, Ele faz muito mais do que o que nós pedimos. Amém? Você está aqui? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos fazer, meu irmão, para gerar os planos de Deus, é esperar o tempo necessário para que esse sonho nasça. Talvez você esteja pedindo, já tem 1 semana,
Talvez você esteja pedindo algo, já tem 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. E às vezes lá dentro de você, você ainda naquela sua religiosidade. E você diz assim: Senhor, mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, mas eu estou lendo a Tua palavra. Mas Senhor, eu espero em Ti. Mentira, você queria era para hoje. Você não quer esperar no tempo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque esperar no tempo de Deus é difícil. Não é fácil. E eu lembrei na noite de ontem da pastora Chá, que esteve ministrando aqui na igreja. Pastora Chá esperou por 18 anos para ela receber um filho nos seus braços. 18 anos não são 18 dias. 18 anos não é um ano. Mas ela não desistiu. E ela entregou o sonho dela para o Senhor. E no tempo oportuno, o sonho dela foi realizado por Deus. Às vezes, meu irmão, você está orando pela sua esposa. Você pode estar orando pelo seu esposo. E você crê até o que a palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Que quando a esposa está no Senhor, ela santifica o marido. Talvez você seja o esposo que santifica a sua esposa. E você já está orando faz um mês, faz 2 meses, 3 meses. E aos seus olhos você acha que nada está acontecendo. Que não está existindo nenhuma mudança. Pelo contrário, você ainda abre a boca para dizer assim: parece que quanto mais eu oro, pior fica. Ei, meu irmão, mas enquanto você ora, enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando em seu favor. Persevere naquilo que você está fazendo. Sabe a pastora Meire lá do Café da Linha? Por 3 anos e meio, ela entrava na casa do Senhor. E ela guardava a cadeira que estava ao seu lado. E quando a igreja ia enchendo, chegava uma pessoa e dizia assim: tem alguém do lado da senhora? Ela disse: tem. Passava o culto inteiro e essa pessoa não chegava. E por 3 anos e meio isso aconteceu. E ela estava lá orando e declarando que aquele lugar iria pertencer ao esposo dela, que estava imerso nas drogas. E depois de 3 anos e meio, o Senhor operou um milagre e hoje eles são pastores missionários aqui no Ceará. Então, por mais que seja penoso, meu irmão, que você está pedindo ao Senhor, não deixe de perseverar, não deixe de pedir. Você precisa agir. Talvez você esteja querendo gerar uma faculdade. Talvez você esteja querendo gerar um bom emprego, um concurso. Talvez você esteja querendo gerar um ministério pastoral na sua vida. Mas você precisa agir, você precisa se preparar. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, na palavra do Senhor, ela fala sobre tantos e tantos homens e mulheres que fizeram a vontade do Senhor. Tantos homens foram conhecidos, reconhecidos. E se você não fizer nada, você vai ser conhecido. Se você fizer algo, você vai ser conhecido. E você tem 2 opções. Ou você é conhecido como aquele que abortou os planos de Deus, ou você é conhecido por aquele que gerou e deu muitos frutos para a glória de Deus. E quando eu estava em casa preparando essa ministração, eu acordei no sábado pela manhã, comecei a buscar o Senhor, e o Senhor não tinha me levado para esse texto de 1 Samuel. Mas primeiro Ele me fez enxergar um texto lá
no livro de 1 Reis. Todos nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele gerou Salomão. E Davi ensinou o caminho que se deve andar para Salomão. E se eu perguntar para você o que é que você conhece como característica de Salomão, você vai dizer, é fácil. Salomão foi conhecido pela sua sabedoria. Salomão foi aquele que escreveu os provérbios. Pastor, Salomão também foi reconhecido e conhecido pela sua riqueza. Há quem diga que Salomão foi o homem, e ainda é o homem que pisou na terra mais rico que já pisou aqui. Pastor, eu também tem outra característica de Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Mas, meu irmão, deixa eu dizer, foi nesse ponto que Salomão começou o seu grande erro com o Senhor. Porque o Senhor tinha decretado para Salomão que ele não se relacionasse com mulheres de tribos que não fossem as tribos que ele pertencia. Salomão tinha 12 tribos com ele. Eram 12 lugares diferentes para ele ter suas esposas. Mas Salomão começou a buscar fora. Ele começou a se relacionar com mulheres que eram povos inimigos do povo de Deus. E Salomão começou a fazer isso depois que já estava velho. Meu irmão, talvez a gente passe uma vida toda íntegra com o Senhor e lá na frente a gente venha se desviar. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda chegou para Salomão uma vez e disse: Salomão, você lembra o que eu determinei para a sua vida? Você lembra o que foi que eu falei para você? Eu disse que você não poderia procurar mulheres fora das 12 tribos. Pare com isso, volte a fazer aquilo que eu chamei você para fazer. E Salomão fez ouvido de mercador e não atendeu o Senhor. Pela segunda vez o Senhor chamou Salomão e disse: Salomão, eu já falei contigo uma vez, eu estou falando a segunda. Pare de fazer o que você está fazendo. E Salomão mais uma vez fez ouvido de mercador e não atendeu o Senhor. E esse ato de Salomão, meu irmão, dele se relacionar com pessoas de povos inimigos do povo de Deus, as mulheres começaram a influenciar Salomão para ele levantar altares a outros deuses. E foram levantados muitos altares. E porque Salomão não se arrependeu e não desfez esses altares, o Senhor disse: olha, Salomão, por conta da sua atitude, eu vou remover todos os reinos que você tem. E vou dar a um dos seus servos. O nome desse servo era Jeroboão. Uma dica para colocar no nome do seu filho. E ele disse: olha, eu vou tirar todos os reinos de você, com exceção de um, a tribo de Judá. Porque essa tribo, sim, eu vou dar para o seu filho. Mas eu não vou dar essa tribo por sua causa. Eu vou dar porque eu amei a Davi. Meu irmão, tudo que você gera hoje no Senhor, talvez você não veja muitos frutos na sua vida, mas esses frutos podem reverberar sobre as gerações que virão após você. Ele pode vir sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Porque única e exclusivamente você amou ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia.
Guarde isso. O Deus que te chamou para gerar é o mesmo Deus responsável pela tua gestação. O Deus que chamou você para gerar é o mesmo Deus responsável pela sua gestação. Uma das primeiras coisas que uma mulher faz quando ela descobre que está grávida é mudar a sua alimentação. Ou não, né, irmã Aparecida? Tem mulher que quando fica grávida, ao invés dela procurar um nutricionista, alguém que entenda sobre alimentação, ter uma alimentação saudável durante a sua gestação, ela come mais do que 12 boi, Aparecida. Aí ela fica com aquele negócio, eu estou com desejo. Desejo de quê, minha filha? De comer um pastel com caldo de cana. Meia-noite. Aí lá vai o marido sair meia-noite de casa, ela ainda diz assim, olha, e não é só um pastel não, traga 5 e 2 litros de caldo de cana. Está no mês de fevereiro, não tem uma manga. Não está nem no tempo da manga, ela quer comer a manga. E o marido que faça o possível para ir atrás da manga. Porque senão o povo diz que o menino vai nascer com a cara de manga. Mas a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece é a mudança da alimentação. E às vezes, meu irmão, você está gerando um sonho. Você está gerando 2 sonhos, 3 sonhos. Você quer passar toda a sua gestação comendo porcaria. Mas você só pode gerar em Deus e gerar um bom sonho em Deus se você se alimentar do verdadeiro alimento que é a palavra do Senhor. Onde é que você está se alimentando, meu irmão? Muitas vezes você está preocupado em você colocar no YouTube os profetas. Não sabe se o homem é um homem de Deus, se é a mulher de Deus. Mas você quer ouvir o cara apontando o dedo lá para a televisão, lá para a câmera e dizer assim, você. Aí você está, você e 1 milhão de pessoas assistindo. Aí você diz, foi comigo. Foi comigo, apontou, senti. Meu irmão, você precisa, a maior profecia que você pode encontrar na sua vida é essa. É a palavra do Senhor, nada além dela. Você não depende de homens, você não depende de mulheres. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus. Mas você pode dizer assim, pastor, olha, eu estava em casa orando, eu estava buscando, o Senhor falou isso comigo, o Senhor pode orar por mim? Posso, meu irmão? Se Ele testificar no seu coração, quem sou eu, meu irmão, para dizer que não é? Mas você fica dependendo somente de pessoas estarem aqui em cima e dizer assim, ei, você de preto. Meu irmão, pare com isso. A sua dependência tem que estar no Senhor. Você tem que vir à casa do Senhor para adorar Ele, para dizer assim, Senhor, eu passei a minha semana te buscando em casa, mas eu estava um pouco cansado, eu estava sonolento, mas olha, Senhor, no domingo eu vou entregar tudo de mim, porque eu vou estar descansado, e eu quero te buscar, eu quero te render toda a adoração. Essa deve ser a sua atitude. E não você vir para um culto dependendo da palavra de um homem. Quando a mulher está gestante, outra coisa que muda na vida dela é a roupa. A barriguinha começa a crescer. E aquela roupinha que ela tinha já não cabe mais. Ela tem que procurar outras. Meu irmão, quando você começa a gerar os sonhos de Deus, você precisa mudar até os seus ambientes. Você precisa mudar até as pessoas com quem você se relaciona. Aí eu vou desprezar a pessoa. Meu irmão, você tem que estar perto de pessoas que geram. Não é de perto de pessoas inférteis, pessoas que só vão colocar você para baixo. Olha, quando você está perto de pessoas que geram, você começa a gerar e gerar muito em Deus. Quando você está próximo de pessoas inférteis, você acaba ficando também infértil.
Não seja uma pessoa influenciada por outras, mas influencie outras pessoas a gerar. E aí você vai entender agora por que quem deveria estar aqui era eu essa noite. Mesmo para quem me conhece há mais tempo, nós, o Ministério Desperta-me, já visitamos muitos lugares. Já fomos em muitos ministérios. Em todos os lugares que eu ia, e até mesmo aqui na igreja, por muitas vezes já aconteceu. De repente crianças chegam para me abraçar do nada. Elas correm, elas pulam, e aí me dá um abração, me dá um beijo no rosto. E eu sempre tive um grande sonho de ser pai. Quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 12 anos, eu dizia assim para minha mãe, olha o juízo. Eu dizia, mãe, eu vou ser pai agora. Porque eu quero ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Minha cabeça era essa. Glória a Deus que mudou. Mas eu sempre tive um sonho muito grande de ser pai. E quando eu casei com a pastora Andresa, há quase 7 anos, por várias vezes nós fizemos o teste da gravidez. Sabe, quando o período menstrual dela atrasava, ela dizia assim, vamos comprar o teste. Bora. Aí eu ia lá, comprava o teste, quando fazia, dava negativo. E por muitas vezes ela emprestou o ombro dela para eu derramar algumas lágrimas, porque aquele sonho que eu tinha não estava se realizando. E ela dizia assim, amor, tenha calma, vai vir no momento certo. Mas eu ficava com aquilo dentro de mim assim, Senhor, eu quero ser pai. E a gente recebia muitas e muitas palavras, olha, vocês vão ser pai de multidões, mas não só pais espirituais, mas você vai ser um pai e uma mãe, vocês vão guiar o filho no caminho que se deve andar. E por muitas vezes nós ouvimos isso de pessoas. Além do que o Senhor já falava comigo, ainda chegavam pessoas para testificar. E essa semana passada, agora dia 8, na semana do dia 8, foi a semana do meu aniversário. Foi a semana mais inusitada que eu poderia pensar na minha vida. Na segunda-feira, Andresa começou a sentir algumas cólicas. E ela nunca foi de sentir muitas cólicas. E ela já estava com um pequeno sangramento. Quando foi na terça-feira, ela foi ao banheiro, foi fazer xixi. E aí algo saiu dela. E ela disse, amor, algo saiu, mas eu não consigo ver porque está lá no fundo. Aí eu disse, amor, isso não é nada, mas aquilo já tinha acendido um sinal de alerta na nossa mente. E ela disse assim, amor, compra o teste de gravidez. Aí eu disse, compro não. Compro não. Ela disse, por quê? Aí eu disse, não, porque vai que não é de novo. Eu não quero mais esse negócio não. Eu não vou mais ficar nessa expectativa não. E Deus tinha um propósito também nisso. Quando foi na quarta-feira pela manhã, cedinho ela levantou, foi ao banheiro novamente. E aí dessa vez ela colocou algo maior para fora. Ela expeliu algo maior. E ela me chamou e disse, amor, vem cá, vem cá. E aí quando eu cheguei lá, que nós vimos, a primeira palavra que ela disse, amor, eu acho que eu abortei. Imediatamente eu peguei o celular, eu digo, você precisa ir no ginecologista. E nós começamos a pesquisar, a procurar. Porque muitas vezes de última hora não tem vaga. Mas para a glória do Senhor nós conseguimos uma vaga para aquele dia. E aí nós recolhemos aquele material que estava lá. Eu disse assim, não sei se eu falo isso.
Não vou falar não, porque tem gente que não tem maturidade, aí vai ficar dizendo que eu chamei de outra coisa. Olha, mas nós pegamos lá o nosso filhinho, colocamos dentro de um vidro, e nós somos paramédica. Quando nós chegamos lá, nós mostramos, ela disse, olha Andresa, quase 100% de certeza de ter sido realmente um aborto. Mas leve lá para fazer a biópsia, vou passar aqui para você uma bateria de exames. E de lá para cá, meus irmãos, a gente tem tido essa rotina. É uma rotina de exames, de hospital, de consultas. Mas Deus queria que justamente no dia dos pais eu estivesse aqui. Estava marcado, estava no calendário do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso não foi um sonho interrompido, foi um sonho adiado. E muitas vezes você está cheio de frustrações, você está cheio de dores e você quer interromper tudo que Deus tem para a sua vida. Mas deixa eu te dizer, vai chegar o momento oportuno para acontecer. Você precisa agir, você precisa gerar. Eu poderia, meu irmão, estar em casa com minha esposa e era natural que nós estivéssemos lamentando. E quando nós estávamos saindo do consultório, a pastora Andresa olhou para a médica e disse assim, doutora, eu acho que a senhora nunca viu uma paciente assim, que está saindo da sala da senhora sorrindo, diante da perca de um filho. Nós poderíamos estar em casa vivendo o nosso luto, a nossa frustração, mas nada pode parar a igreja do Senhor. Eu não posso deixar, meu irmão, olha, é lógico que quando eu soube, eu ainda peguei emprestado o ombro dela mais uma vez e derramei umas 2 lágrimas. Mas imediatamente nós levantamos os nossos olhos para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. E nós dizemos assim, Senhor, toda a glória seja dada a Ti. Eu sei que vai acontecer no Teu tempo. E agora nós vamos passar pela fase preparatória para o nosso fruto vir. Meu irmão, não deixe que as frustrações e as más notícias impeçam você de gerar os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. E quando foi ontem, eu disse, amor, diante de tudo que aconteceu, eu vou fazer como Ana. Ela disse, olha, o Senhor é quem tira e dá a vida, faz descer ao Seol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e Ele exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Aleluia! Meu irmão, durante a gestação existem momentos difíceis. Nos 3 primeiros meses, são 3 primeiros meses que você tem que ficar mais quietinha, que você precisa ficar mais quieto. 3 meses depois fica mais light, mas vai chegar os momentos das contrações. E é durante esses momentos de contrações e parto que você precisa perseverar e permanecer firme no seu propósito. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sofri dores e parto para que Jesus fosse formado dentro de você. E realmente não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Mas a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Chega de nós lutarmos com as nossas forças. Faça a sua parte. Cumpra as suas disciplinas espirituais, que eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir em seu favor e em meu favor. Olha, meu irmão, Jesus, Ele gerou os planos de Deus e propósitos de Deus.
Jesus, ele sabia o que era que aguardava ele lá no final, mas mesmo assim ele disse: olha Deus, eis-me aqui. Quando ele estava lá no Getsêmani, sofrendo, ele disse: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez esteja doendo em você, assim como estava doente em Jesus, sabe, mas ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi colocado em um madeiro, por mim e por você. Esse castigo era para nós, meu irmão, mas ele cumpriu com os planos e ele gerou vida. Ele não gerou morte, ele gerou 12, e dos 12 até agora, e nós estamos aqui por conta que Jesus não desistiu naquela cruz. Pessoas estão esperando por você, pessoas estão dependendo de você não desistir e de você continuar gerando, por mais que essas contrações de parto elas permaneçam, mas vai chegar um tempo em que a vitória completa vai chegar. Aleluia! Se coloque de pé.